A gente olha as pesquisas eleitorais, as últimas, e principalmente a pesquisa da Atlas, a gente nota que tem um predomínio do seu eleitorado de homens jovens, né? Então, nesse público de 16 a 24 anos, você tem 36% das intenções, e entre os homens você tem 11%, e entre as mulheres você tem 3%. E aí eu queria te perguntar, você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? Tem. Se eu olhasse o surgimento do Mandame em Nova York, eu veria a mesma história ao contrário. Havia uma prevalência um pouco maior de homens, especialmente entre homens gays, junto ao eleitor do Mandame, e mulheres jovens. Porque tendências inovadoras de esquerda costumam pegar a mulher jovem com mais intensidade. Posso pegar o começo da campanha do Boulos ou da própria Manuela, você tem uma presença da mulher jovem. O movimento estudantil, a esquerda tem uma presença feminina muito grande. Nós somos o oposto à direita. E aí você tem uma presença muito grande do homem jovem. Existe uma pesquisa, eu não sei se é da Financial Times ou da Economist, acho que é da Financial Times, que mostra, vamos dizer, a separação na geração Z entre a opinião feminina bem mais à esquerda e a masculina bem mais à direita. Então, isso é um dado que acompanha, vamos dizer, outros processos ao redor do mundo. Aconteceu com o Trump, aconteceu com o Milley, aconteceu com o próprio Bolsonaro e está acontecendo conosco. E como resolver isso? Eu não sei se vou resolver isso com a mulher jovem, ainda que o cenário brasileiro, Charles, é legal a gente checar isso, porque como o Lula é um candidato muito envelhecido e não há uma alternativa à esquerda dentro dos presidenciáveis, haverá uma curiosidade da mulher jovem a respeito da nossa candidatura. Na gringa, nos Estados Unidos, não era tão óbvio assim. Isso aconteceu um pouco com o Milley. Por dada a crise econômica, vamos dizer, o cansaço lá com o Fernandes, houve até a mulher jovem progressista, não a ultra progressista. Ok, vamos com esse louco aí. Então, há uma possibilidade ali que a gente não pode desprezar. Mas a mulher dos 25 aos 50 anos, esta é muito passível de ser buscada e é com ela que eu comecei a crescer. Tinha pesquisas anteriores que eu estava aparecendo com 0,5 entre mulheres. A diferença era bem maior. Agora eu fui para 3,3. Está longe de ser o ideal, mas eu acho que a gente vai se aproximar bem. Eu acho que todos os meus números são assimétricos. E certas assimetrias elas tendem a regredir à média. E a minha, eu até brinco... Como assim? Existe a regressão à média. É um conceito estatístico que às vezes você tem, por exemplo, um jogador que faz muitos gols numa temporada, e não é porque ele é um grande craque, porque ele fez gols num período da temporada e ele vai regredir a uma média geral. Existe uma média geral, uma ou outra coisa muito excepcional, que são os outliers, eles fogem da média. Mas os números tendem a regredir a média. A novidade não é o meu número alto dos homens. Quer dizer, a novidade é a coisa que é anômala entre as mulheres. E boa parte das mulheres despolitizadas vão ser convencidas pelo homem politizado. Portanto, tende a ter uma regressão à média, no sentido de que, em geral, você pode até ter nos candidatos de direita um pouco mais de voto masculino. Então, não é que eu vou perder o voto masculino para aproximar do feminino. Elas vão subir até o voto masculino em alguma medida. Então, eu confio muito nessa regressão, porque minha campanha não é uma campanha anti-mulher, uma campanha... Eu não sou um candidato bizarro. Então, tende a acontecer esse processo. Eu não vou alterar minha linguagem nesse sentido. Eu acho que não preciso adotar uma linguagem diferente. É só que a mulher, especialmente de 25 a 50 anos, ela não está tão atenta ao tipo de discurso político que a gente está fazendo como a mulher à esquerda. Entendi. Então, você acha que... ou a mulher mais velha bolsonarista. A mulher 60 mais bolsonarista, ela está super politizada assistindo canal Auriverde, vendo se o Kim Paim está com uma teoria nova. Então você acha que o seu público masculino jovem, os homens jovens que te apoiam, vão conseguir fazer esse trabalho aí de convencimento? É uma demografia que convence os outros? Sim, porque por isso que eu gosto muito da Atlas. Uma pesquisa de campo, de rua, que vai numa rodoviária pegar a opinião de uma pessoa, ele até pega uma fotografia de um país despolitizado. Então ele vai perguntar para um sujeito, você vai votar em quem? Sei lá, viu o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Porque ele está despolitizado. Quantas pessoas essa pessoa vai convencer ao redor dela? Muito pouco. Essa pessoa tem um baixo grau de engajamento. A Atlas, por ser online, ela vai pegar pessoas que estão mais engajadas. Então elas refletem a Atlas antecipa uma tendência de convencimento. E foi isso que fez ela acertar as pesquisas na gringa. Porque ela vai pegando essas tendências porque os mais engajados convencem os menos engajados. Como o homem jovem nosso é altamente engajado, ele já está no processo de convencimento. E onde a gente viu isso? Na própria última pesquisa Atlas, eu estou com 36% do 16 a 24, mas com 12% do 25 a 35. Já é um número bem alto. E não estava assim. Ele que começou a espraiar de maneira geracional. Existe uma análise até do Andrei Roman, que é o presidente da Atlas, em que ele vai nessa linha. Que, olha, esse tipo de candidato ele gera um espraiamento. Você vai convencendo os mais velhos. Igual a adoção de certos
memes de certos produtos de tecnologia, é um processo. E seriam early adopters, então. Exatamente. É o early adopter da nova tendência política, o homem jovem, ele acaba se comportando assim. Bom, vamos voltar a falar de mulheres, né? Você tem dito nas suas entrevistas que você é um político já sem mandato, que trabalha organizando politicamente o seu movimento. E aí, recentemente no MBL, a gente viu a saída de mulheres jovens, que eram inclusive pré-candidatas. Então, a Glenda Varoto, né, vulgo Espectro Cinza, a Clara Milinski. O que aconteceu no caso dessas duas, pontualmente? O que aconteceu? Você pode contar pra gente? A Glenda, eu acho que ela não estava compatível com o sistema de valores internos nosso e ela mesmo percebeu e não dá certo para ambas as partes. E a melhor coisa é ela não ser candidata e tocar a vida dela. A Clara ela não estava em condições psicológicas para aguentar a pressão de uma candidata, ela começou a ser alvo de cancelamentos na internet. Ela precisa do apoio da família dela e realmente a Clara não tinha condições. E até peço aqui publicamente para ela se preservar, pedir para ela se afastar do movimento e do próprio partido político. O que acontece? Com o partido político agora, nós temos que trazer muitas pessoas, homens e mulheres, para preparar para ser candidato. E o nível de pressão que as candidatas sofrem é muito maior que o dos homens, de toda a natureza. De assédio, eu não estou falando do assédio no sentido negativo, de um cara chavecando na DM, de gente má falando besteira, peguei alguns casos ex-namorados de infância querer fazer exposed com a menina porque ele tá do lado contrário, é nesse nível. E aí, algumas não aguentam. Então, lidar com o elemento feminino, entendendo que a política é um universo muito maldoso, e estou usando maldoso como uma palavra leve, meio muito escroto, para falar assim, é uma coisa que a gente está tendo que lidar em escala. A gente já visto com a Amanda Vettorazzo já tinha sofrido assim, as maiores bizarrices todas. Agora, eu falar que agora eu vou ter, por exemplo, mais de 400 candidatas mulheres, pô, eu tô vendo, a gente tá tendo que lidar com muita coisa para dar essa assistência ali para elas. Então, muitas vão deixar de ser candidatas por diversas razões, mas é parte desse processo mesmo. Entendi. Os críticos de vocês dizem que o MBL tem uma cultura que é tóxica para as mulheres. O que você responderia para eles? Eu acho que o MBL tem uma cultura que é tóxica no sentido de... A gente é muito competitivo internamente. A gente tem que crescer e a gente tem que se proteger muito, mas não é especificamente com as mulheres. Como eu te disse, a política é muito difícil para as mulheres, e as mulheres nossas, nossos times são muito protegidas. Então, se existe uma toxicidade nossa, é o nosso sistema de autodefesa atuando e se autoprotegendo. Agora, para a menina nova que chega, para se adaptar nesse contexto, para não incorrer, vamos colocar aqui, no erro de ficar ouvindo uma crítica, ouvindo a maldade, ou tem muito moleque, e o moleque vira fã e o moleque começa a dar em cima, a gente tem que estar próximo, porque é diferente. É diferente. E o nível de pressão que as meninas passam é absolutamente desproporcional. A qualidade dos ataques que elas sofrem é muito diferente. Hoje, por exemplo, tem duas moças nossas que estavam sofrendo montagens de IA delas peladas na cidade delas. É bem nesse nível. E, sabe, por às vezes uma moça tímida que se expôs já para ser candidata, tipo, não, eu não quero isso para mim, fica envergonhada, sabe, uma montagem, ela fica envergonhada pela existência da montagem. Então, é difícil. Difícil. O que a gente tem, entretanto, é uma estrutura de autodefesa muito boa. Funcionou com a Amanda e vai funcionar coisa mais. A gente evitou agora, nessa última semana, que derrubassem a Luana, que era a nossa vereadora em Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. E foi um caso basicamente assim. Ela tinha feito um projeto... Ela é vereadora já eleita. Já eleita. Ela era uma vereadora eleita. Ela tinha protocolado um projeto que proibia homens que tinham sido condenados por assédio ou violência contra a mulher de obter cargos públicos. Aí um cara que tinha sido condenado por isso, na Câmara, organizou uma campanha de cassação dela e de uma outra vereadora. E o presidente da Câmara aceitou. Falou, não, vamos botar pra andar. E aí a gente teve que fazer uma campanha nacional para evitar, porque se ela não fosse parte do MBL, ela teria sido derrubada. Então, eu volto a colocar, é difícil, é muito difícil. Mulher que entra na política, realmente tem que ter uma preparação mental diferente dos homens, porque é sempre... O nível das coisas que elas passam é mais difícil. Mudando um pouco. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.